Olá pessoal, continuando a nossa aula, agora do nível 3. A questão que eu reservei para apresentar o nível 3 para vocês é a seguinte. Uma situação que pode acontecer no dia a dia, certo? Veja bem, Pedro é agricultor e possui um terreno quadrado. Nele foi plantado macaxeira numa área equivalente a 6 metros quadrados. No restante do terreno foi plantado batata e feijão, conforme mostra a figura. Então você tem aqui uma figura representando a situação, certo? O que é que o problema está querendo? Calcule a medida do lado do terreno quadrado, certo? Assim, você que está começando a resolver problemas matemáticos, é bom que você tenha uma boa interpretação, certo? É bom você ler muito e saber interpretar aquela situação que está ocorrendo, certo? Então eu sugiro que você leia o problema 2 ou 3 vezes para assimilar bem e tentar compreender o que é que está acontecendo e para você tomar algumas medidas e utilizar algumas ferramentas para resolver o problema, certo? Então vamos lá. Vamos agora ler analisando o problema. Pedro é agricultor e possui um terreno quadrado. Veja que terreno quadrado é uma palavra muito importante na matemática, porque ele vai determinar a forma geométrica daquela figura, ou seja, daquela situação que você está querendo representar matematicamente. Então eu já sei que o terreno é quadrado. Se o terreno é quadrado, então qual é a característica principal do quadrado? É que todos os lados devem ser iguais, certo? Então esse lado aqui, ó, já que o terreno todo é um quadrado, então todo esse lado aqui, mesmo eu não sabendo quanto vale, mas eu posso representar por uma letra, certo? Afinal, as letras servem para representar algum número que eu não sei ainda, certo? Em termos de equação. Bem, se esse lado eu considerei que a medida dele completa vale x, como é um quadrado, então esse pedaço aqui também vale x. Aí você pode estar se perguntando, professor, e o que é que está fazendo aqui esse 2 metros e esse 1 metro? Tenha calma que você vai ver. Até agora eu sei que o terreno é quadrado, então eu já defini aqui que o lado dele vale x. Eu não sei que lado é ainda. E aliás é isso que ele está perguntando, né? Calcula a medida do lado do terreno. Bem, continue a leitura. Nele foi plantado macaxeira, ó, foi plantado macaxeira numa área equivalente a 6 metros quadrados. Informação importantíssima, certo? Ele diz que no terreno teve uma parte reservada que foi plantada macaxeira numa área de 6 metros quadrados. Então vamos guardar isso, área de 6 metros quadrados. Continuando a leitura, a gente tem, no restante do terreno foi plantado batata e feijão. Está aqui, ó, outra plantação. Foi plantado batata e foi plantado feijão, conforme mostra a figura. Aí veja o que é que a figura vai mostrar. A figura mostra que o dono do terreno plantou macaxeira e ele mediu a área da macaxeira. E no restante do terreno ele separou aqui 1 metro desse lado e plantou uma fileira, um canteiro de batata. Nesse outro lado ele separou 2 metros do mesmo tamanho do lado e plantou feijão, certo? Certo, professor. Então, como é que eu vou começar a resolver meu problema agora? Veja bem, essa área aqui, ela está aqui por algum motivo, certo? Como se trata de área, como é que a gente calcula a área de uma figura? Principalmente do quadrado ou de um retângulo, por exemplo. Lembra lá? Nas outras séries a gente via que a área do retângulo ou de um quadrado, só que isso aqui está mais para um retângulo, né? Vai ser base
vezes a altura. Certo? Mas veja bem, se aqui eu tenho a área da macaxeira, que é 6, eu posso substituir aqui, nesse 6. Mas aí eu vou procurar quem vai ser a base e quem vai ser a altura. Ele não deu, certo? Eu tenho que aqui é 1 metro, mas isso aqui seria, se a gente fosse calcular, seria a altura da parte da batata, do plantio da batata. E esses 2 metros aqui, ó, seria a base da figura que representa o plantio de feijão, certo? Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo descobrir quanto é que vale esse pedaço aqui, pelo menos representativo, certo? E como é que eu descubro isso? Veja bem, se o pedaço total do quadrado grande é x, então esse pedaço aqui vai ser x menos 1. Logicamente, né? Porque aqui, ó, se aqui o pedaço todo é x, se eu retirar o menos 1, se eu tirar 1, que é o que está sendo representado aqui, vai sobrar justamente esse pedaço, certo? Então, esse pedaço aqui que eu encontrei é esse aqui, que é do mesmo tamanho desse aqui, que no caso é a altura da área da macaxeira que a gente está usando para calcular ali, certo? Beleza, então eu já sei aqui que esse pedaço é x menos 1, é a altura, certo? E aqui, professor, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente fez a parte da altura. Veja só, esse pedaço aqui, já que é um quadrado, mede x, então esse pedacinho aqui é só diminuir o 2, então ficaria x menos 2. Logo, o que é que você vai fazer? Agora você pode usar a parte da área da macaxeira para começar a calcular o lado do quadrado. Por que, professor? Vou calcular o lado do quadrado usando a área da macaxeira. Veja bem, quando eu coloco aqui a área da macaxeira, né, para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar aqui as iniciais, certo? A área da macaxeira equivale a 6 metros, certo? A base que a gente encontrou é x menos 2. E a altura é x menos 1, que é esse pedacinho aqui, ó, que equivale a x menos 1. Agora eu faço uma pergunta. Você não está querendo calcular a medida do lado do terreno? Então, pela área da macaxeira, eu consegui montar uma equação que contém x. Que x a gente determinou que ele é justamente o lado que a gente está querendo, certo? Qual a função da equação? Não é descobrir o valor da incógnita? Descobrir o valor da letra? Então significa dizer que se resolvermos essa equação, então vamos encontrar o valor do lado que representa esse terreno quadrado, certo? Se você voltar lá no nível 2, no vídeo do nível 2, você vai ver que essa equação aqui foi a equação que usamos para apresentar a aula do nível 2. Então eu não vou resolver ela aqui, é só você voltar lá o vídeo no nível 2 e ver como é que se resolve isso aqui, certo? Lembrando que eu v'ou encontrar x' e x duas linhas, que são as soluções da equação, certo? Então x' lá no vídeo 2 deu 4 e x duas linhas deu menos 1, certo? Então a solução, se fosse para resolver problema, a solução seria, se fosse para resolver a equação, a solução seria menos 1 e 4. Porém, como se trata de um problema matemático, você não consegue medir área, né? Uma área você não consegue determinar ela com valores negativos. Então, o valor negativo aqui, ó, ele não serve para representar valores referentes à área e ao lado de figuras geométricas, certo? Inclusive de terrenos, que é o caso aí, certo? Então a gente elimina o x igual a menos 1 e fica apenas com o valor de x
igual a 4, que é um valor positivo e representa o lado do quadrado que a gente estava procurando, certo? Então, a nossa solução vai ser apenas o valor 4, certo? Aí você responde que logo o lado do terreno quadrado mede 4 metros, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e que seja um reforço positivo aí para a sua prova. Até a próxima.